Tá. Você se encaixa no padrão estabelecido pela sociedade? Calma, não tem ninguém. Tá, mas vai fazer, vamos fazer. Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui para falar sobre padrão social. E a gente vai começar com a ideologia de Karl Marx, apresentada pelo aluno Luiz Henrique. Boa noite. Então, Luiz, explica pra gente como é que funciona essa ideologia e qual a tese que esse filósofo ele defendia. Então, Karl Marx, a ideologia dele, ela é baseada na justificativa da dominação da classe social. O que é isso? O que justificava a ideologia de uma determinada classe social em uma época era o que a elite daquela época gostava. Então isso a gente pode trazer também para os dias atuais, que é o que os atores ou músicos mais famosos usam, vestem, ou o seu padrão de corpo que eles têm, é isso que a população tende a seguir e quer fazer e se igualar a eles. Então a gente pode usar a ideologia dele de séculos atrás, hoje em dia, no nosso século XXI, nos dias atuais. Então a gente pode entender que mesmo sendo uma coisa bem antiga, ela continua atual, nos dias de hoje. Sim, algo tão antigo igual essa ideologia feita por ele, Karl Marx, que é tão usado hoje em dia por nós. Então, gente, e agora a gente vai com o tema, junto com o aluno Juan, o padrão de beleza, o corpo feminino e o corpo masculino. Então, Juan, o que você pode falar pra gente? Primeiramente, boa noite. Eu vim falar sobre o quanto a mídia ela mas ela reformula a opinião do público sobre beleza e estabelece um padrão. Por exemplo, quando tem um homem que ele é mais gordinho, por exemplo, ele tem 30 anos e tem 100 quilos, ele tem uma barriguinha, aquela barriguinha de chope, alguma coisa assim. E tem um homem de 120 quilos, só que, porém, os 120 quilos dele é de músculo, é de academia, que ele vive na academia. E a sociedade tende a ver como o homem que é musculoso, mais bonito do que o homem que é gordinho. Isso que seria o padrão de beleza. E ele é muito utilizado, às vezes tu olha para uma pessoa e já pensa, meu Deus, como ele é gordo, ou meu Deus, como ele é muito magro, é muito alto, e assim vai indo. Enquanto as mulheres, muitas vezes elas sofrem mais preconceito que os homens quando são mais rechonchudas, são mais gordinhas, eles acabam tendo mais preconceito ainda, porque eles falam que mulher gorda é feia, que não sei o quê, e isso acaba sendo um preconceito bem grande e acontece muito na sociedade hoje em dia. Uma coisa que a gente também pode falar sobre o padrão de beleza é que ele não existe, Não existe um padrão de beleza. Ele não existe, na verdade, ele é formulado pela mídia, Ele não se nasce tendo essa noção. Tanto pela mídia também quanto pela sociedade, Sim. Porque, querendo ou não, também a mídia é formada pela sociedade. Sim. Então, é isso. A gente vai falar agora também sobre o padrão de beleza dos negros, com o aluno Eric. Bom, boa noite. Sobre o padrão de beleza dos negros, hoje em dia a gente pode ver que, em muitos dos casos, as pessoas negras elas são consideradas como feias. Por exemplo, que tem o cabelo ruim, por ele ser crespo ou enrolado, e geralmente as meninas acabam fazendo muita chapinha e etc. E mesmo a gente tendo maioria de população negra, por exemplo, 50,7% da população do Brasil ela é formada por pretos e pardos, e mesmo assim hoje em dia o nosso padrão de beleza é daquele loiro com o olho azul. Isso é um errado, pela mídia que faz isso. E a gente espera que isso acabe sendo excluído, esse padrão, porque tudo que é padronizado geralmente não é bom. Até é uma forma de racismo, se for para pensar. É um baita racismo. E como a gente pode ver, algumas coisas estão mudando. Por exemplo, a Miss Angolana, ela se tornou a Miss Universo. Eu vou falar um pouquinho do racismo também, que a segunda cidade com mais negros no mundo, depois da África, é São Paulo, e é onde mais acontece casos de racismo no mundo. Então, a gente também tem uma pergunta para fazer. Os indivíduos moldam a sociedade ou a sociedade molda os indivíduos?
Bem, na minha opinião, eu acho que assim, a sociedade, o indivíduo molda a sociedade, mas ela também molda o indivíduo. Na verdade, assim, a sociedade, o que ela se torna? Ela se torna aquilo que a população faz com que ela seja. Igual eu falei da ideologia de Karl Marx. Então, o que o que a maioria, no caso, acredita, é que aquilo vai ir moldando a sociedade. Mas geralmente não acontece isso. Geralmente é uma pequena parte da população que faz com que a sociedade se molde por aquilo que elas queiram. Por quê? Porque elas são a elite daquela sociedade. É como se fosse um ciclo, né? A sociedade acaba sendo moldada pelo primeiro indivíduo, depois a sociedade influencia no próximo indivíduo, nas pessoas que vão nascendo, né? E se for parar para pensar também, as pessoas que elas mandam na sociedade, que meio que comandam e dão as ideias da sociedade, elas acabam abrangindo as pessoas que tendem a viver nessa sociedade e acabam moldando a ideia dessas pessoas para pensar que essa sociedade está certa, mas às vezes ela não está totalmente certa, a pessoa acaba não pensando direito no que pode mudar. Então agora a gente vai com os comentários. Nos comentários a gente tem a turma do segundo ano noturno pedindo para mandar um oi Oi. Oi. E aí, segundo ano? e desejando um parabéns e que está muito boa a live. Valeu, Obrigado. Também temos a aluna Ingrid mandando um salve, o aluno Guilherme, Salve O aí, seu aluno- safadão. o aluno Júnior e a aluna Bárbara. Muito obrigada pelos salves. Uma outra questão também do padrão que a gente pode falar é a forma da sociedade, a forma que a sociedade tem de ver tanto mulheres como ver os homens, então é uma forma que ela tem. O que vocês acham sobre essa forma da sociedade? Então, galera, já que vocês estão assistindo, vocês podem interagir com a gente, falando alguma coisa que aconteceu com vocês e que vocês já viram acontecer sobre o padrão social, aquele que não existe regra. E assim, ó, vocês podem compartilhar uma história ou alguma coisa que vocês já vivenciaram, viram ou até mesmo ouviram. A gente vai estar esperando aqui nos comentários. Bom, sobre a forma, eu acho que isso é algo bem escroto, sabe? Porque eu acho que as pessoas não deveriam definir a pessoa que tu é pelo jeito, tipo, se tu é mais gordinho, ele é gordinho, ele come muito. Então, eu vou zoar ele, porque ele parece uma bola. Todo mundo está pedindo para falar mais alto. Porque ele parece uma bola. E porque ele parece uma bola, ele não deve ser forte, eu não vou ter medo dele, então eu vou zoar ele. Mas se tu for ver, a maioria das pessoas, elas não zoam quem é mais forte ou quem sabe mais alto, pelo medo que elas têm. Isso é uma coisa bem estranha. Sim, acaba sendo um preconceito, também pode ser considerado bullying, porque geralmente acontece dentro das escolas ou às vezes fora e geralmente acaba ocasionando um trauma para a vida da pessoa, sabe? Porque a pessoa leva para o resto da vida e daí a pessoa tenta se esforçar, tipo, fazendo dieta ou entrando na academia e tenta ao máximo emagrecer e às vezes ela não consegue porque o metabolismo dela é para ela ser mais cheinha, sabe? Não é muito para ela ser musculosa, não é para ela ser magra, é porque às vezes ela é mais baixinha e o metabolismo dela é bem desacelerado e ela acaba não queimando gordura rápido. E por esse motivo ela acaba ficando sendo mais gordinha, assim. E a pessoa às vezes não respeita e ela tenta emagrecer com tudo e faz dieta maluca e acaba acarretando um monte de problema de saúde para a pessoa. A gente também pode dar um bom exemplo, que é o da Cléo Pires, né? Sim. Foi uma notícia muito polêmica pelo fato de ela estar envolvida em emissoras, né? Como, por exemplo, a Rede Globo. Então, o que aconteceu com ela? Ela seguia uma dieta muito rigorosa para ter um corpo bom, considerado bom, né, para a sociedade, como um padrão, como se existisse esse padrão. E depois de um certo tempo ela não quis mais se encaixar nesse padrão. E daí ela engordou. Foi onde ela foi muito humilhada na rede social. Muitas poucas pessoas
ajudaram ela ou incentivaram, falaram para ela voltar como ela era antes, porque ela não estava mais bonita. Então, assim, essa é uma forma de mostrar que a gente não precisa de um padrão. A gente não quer um padrão, na verdade. Se você quer ser gordo, se você quer ser magro, se você quer ser bombada, isso vai ser, tem que vir de você, porque você mesmo tem que se sentir bem contigo. E foi o que aconteceu com ela. Realmente, esse negócio de padrão, tanto como forma social, são ideias bem retrógradas que a nossa sociedade tem. Afinal, o padrão, cada um monta o seu padrão. Se tá bom pra mim, pra ti tem que estar melhor ainda. Afinal, eu me sentindo bem com o meu corpo, me sentindo bem do jeito que eu sou, tá bom. É o mais importante, né? Sim, acaba voltando um pouco para o assunto da sociedade, envolvendo um pouco esse assunto. Às vezes a sociedade ela acaba te ensinando desde pequeno, meio que indiscretamente, que tu tem que se dar por cima de outra pessoa, sabe? Às vezes uma pessoa ela acaba pegando raiva ou acaba ficando brigado com outra, porque uma pessoa se sente bem com o corpo dela, porém às vezes tu que não se sente bem com o teu, vê a pessoa feliz com o corpo dela, vai diminuir ela. Tipo, tu é mais gordinho, tu é muito mais magricelo, tu é um fracote, ou tu é muito baixinho, alguma coisa assim, e a pessoa às vezes vai falando e tu acaba diminuindo a pessoa, e a sociedade às vezes tu faz tanto isso, tu começa a se sentir bem fazendo isso. Que se tu for parar pra pensar é uma coisa bem escrota, assim, é errado, tu tá diminuindo uma pessoa pra tu se sentir bem. No final, assim, a pessoa tá humilhando a outra, né? Sim. Então, agora a gente tem um pouco de interação com o nosso público e a gente vai responder umas perguntas que eles estão fazendo. A internauta Ingrid perguntou se vocês se encaixam no padrão de beleza ou padrão social. Posso começar? Posso? Sim, na minha visão, eu não me encaixo no padrão de beleza, porque eu tenho uns quilinhos a mais, eu sou mais alto que a média, tipo, não sou alto, por exemplo, que nem o Léo do terceiro ano, que tem 2 metros e pouco, mas eu sou uma pessoa considerada alta, só que eu sou acima do peso, assim, eu tenho uma barriguinha, se eu sentar vai aparecer, e às vezes eu não me sinto tão bem com o meu corpo, porém é aquela coisa, é o que eu tenho, enquanto eu não estiver tentando emagrecer, eu não vou emagrecer, e enquanto eu achar que estiver bom assim, não estiver acima do peso que eu considero errado, eu não vou diminuir. Então eu acabo me encaixando no meu padrão, mas não no padrão da sociedade. Eu também me vejo no mesmo caso do Juan, não sou aquele padrão que a sociedade tem, que é o jogador lá, atleta, musculoso, magrinho. Aquele sarado, né? Sarado. Só o Juan falou também tem uma barriguinha saliente, né? Mas enfim, pra mim eu acho que o meu padrão tá bom, então não tem que ninguém achar diferente. Sim. Na minha opinião, eu não sigo o padrão social, porque é ridículo isso, primeiramente, porque, assim, eu não me sinto 100% bem com o meu corpo, porque as pessoas dizem, pra você ser bonita, você tem que ser magra, você tem que ter peito, você tem que ter bunda, não pode ter celulite. Então, isso é uma coisa natural tanto da mulher quanto do homem. E assim, o que a sociedade procura? Ela procura um padrão de beleza perfeito. E para tu precisar ser perfeito, o que tu precisa fazer? Várias cirurgias e procedimentos e mais procedimentos. Então, assim, no meu ponto de vista, ninguém se encaixa no padrão de beleza social. Bom, no meu ponto de vista, eu não me encaixo no padrão social de beleza, principalmente porque ele sempre vai mudando, e nem no meu mesmo. Meu padrão social, eu sempre me olho no espelho, eu penso, podia estar um pouco mais magro, podia estar um pouco mais forte, talvez assim um pouco mais definido, não tão retido. E podia melhorar. Eu luto por isso, tô todo dia lá, mas podia fazer mais. Se eu fizesse mais, podia estar melhor. Mas eu não luto pelo padrão da sociedade, eu luto pelo meu padrão de beleza. E essa é a forma mais certa de a gente fazer. A gente lutar pelo nosso padrão, pelo que a gente se sente bem. Vamos continuar com as nossas perguntas. A aluna Bárbara perguntou: o bullying ocorre somente na escola ou entre os lugares cotidianos? Qual o lugar mais frequente além da escola? Além da escola... Olha, eu acho que é pelas redes sociais. Sim.
ocorre em outros lugares, né? Respondendo a primeira pergunta, às vezes no trabalho, uma coisa assim. Na verdade, o bullying ele ocorre em praticamente É, todos os lugares o onde bullying, existem várias pessoas, né? Na verdade, o bullying ele é uma característica da sociedade. Onde houver sociedade vai haver bullying, querendo ou não. Mesmo sendo uma coisa errada, todo mundo sabe que é errado, mas é aquela coisa, né? Às vezes uma pessoa ela prega que ela é contra o bullying, mas quando tem a oportunidade ela acaba rindo, porque uma pessoa que ela é gordinha. Ela acaba praticando, né? Ou às vezes, por exemplo, uma pessoa que é mais gorda, ela acaba escorregando e caindo. Aí a pessoa vai lá e grita, tinha que ser gordo, né? Isso é um ato de bullying. Claro, às vezes a pessoa faz, ela acha engraçado, mas se for parar pra perceber, tu tá sendo babaca. E ele acaba acontecendo, como ele falou, em locais de trabalho também, mas principalmente na internet, o famoso webbullying, porque às vezes, claro, se tu entrar com um processo judicial, porque alguém te ofendeu fazendo bullying, tu vai ganhar, mas é que geralmente não ocorre, geralmente não acaba não ocorrendo nada, só se tu às vezes denunciar um comentário, por exemplo, no Facebook, tu postar uma foto e alguém fazer um bullying te denegrindo a tua imagem, e tu acabar reportando o comentário da pessoa só vai ser apagado e mais nada, ela não vai sofrer consequências com isso. Então acaba acontecendo mais na internet, às vezes até mais do que na escola. Como tu mencionou, quando eles comentam alguma coisa, o comentário é só apagado. E é por isso que eles continuam, praticam e praticam e praticam. Porque eles sabem que não vai acontecer mais nada. E muitas vezes esse bullying que acontece, tanto na escola como nas redes sociais, acontece assim, né? Eu faço, mas quando alguém faz comigo eu acho ruim. Daí tu tenta protestar contra ou diz que é errado, aí faz aquela choradeira, aquele drama, mas aí quando tu pratica o aí bullying, às vezes assim, pratica o bullying contigo, uma hora depois tu esqueceu, quando tem oportunidade tu vai lá e faz a mesma coisa. E o bullying, ele pode ser, por mais inofensivo que ele seja, mas ele machuca, como, por exemplo, tu pode falar com uma pessoa, ela pode até levar na brincadeira, mas uma pessoa que usa aparelho, por exemplo, boca de arame farpado, uma pessoa que usa óculos, 4 olhos, ET, então, assim, pode ser inofensivo, assim, pra pessoa que pratica, mas ela... acaba sendo traumático para a pessoa que sofre. Às vezes a pessoa, porque geralmente quando tu se sente ofendido, aí cada vez mais eles fazem, né? Aí a pessoa acaba rindo junto para fingir que não liga, só que às vezes no fundo a pessoa tá magoada, sente vontade de chorar ou coisa do tipo, mas ela finge que não porque ela não quer que as pessoas notem, sabe? Ela acaba se reprimindo, se contraindo dentro dela mesmo para não demonstrar aquela dor que ela está sofrendo dos outros. E às vezes o caso de bullying ele pode ser tão pesado que a pessoa ela precisa ir para um psicólogo, fazer um tratamento, que assim o psicológico dela fica muito abalado. Pra gente pode ser uma brincadeira, mas para a pessoa que está recebendo bullying pode ter medidas drásticas. Outra pergunta. Vocês acham que devemos seguir o padrão social? Não. Longe disso. Na minha opinião é que como um conjunto de pessoas que formam a sociedade, as pessoas deveriam começar a pensar mais nisso e perceber que na verdade a gente deveria abolir isso, tipo, ao invés de tu zoar o teu amigo gordinho, tu só fica quieto, não fala nada. Às vezes a pessoa tá feliz como ela é e acabar abolindo, não ficar dando palpite sobre como a pessoa devia se sentir, como ela devia mudar ou coisa do tipo, deixa ela ser do jeito que ela é e acabou. Eu não diria um padrão social de beleza, mas sim um padrão social de saúde, de ter uma boa saúde. Sim, é importante a uma saúde, boa saúde. Mas o resto, cada um tem que saber se tá bom pra si. Acho que as pessoas deveriam seguir o próprio padrão. É verdade. Assim, o que eu acho que todas as pessoas deveriam seguir, todas as pessoas deveriam de ter, que é mais importante, é a educação e o respeito pelos próximos, né? Então, assim, se for para falar de beleza, cada um tem que se sentir bem como for. Mas se for para falar assim, numa sociedade entre eu e você ou outra pessoa se respeitar, a gente deve se respeitar e assim, a gente deve ser educado. Sim. Próxima pergunta. Vocês acham que os jovens são muito influenciados pelas mídias? Sim, porque hoje em dia, tipo assim, se tu for comparar a mídia antigamente,
Antes mesmo da televisão, o pessoal só tinha mídia pelo rádio ou pelo jornal. Só que não era todo mundo, tipo, geralmente adolescente, criança não ficava muito não ficava lendo jornal ou escutando rádio. Geralmente ou eles estavam brincando, jogando uma bola, alguma coisa do tipo, ou estavam ajudando os pais no trabalho, alguma coisa assim, ajudando em casa. E hoje em dia tu vê que assim, um adolescente, uma criança já tem o celular, ela tem acesso a qualquer mídia, ela pode entrar em qualquer rede social que vai ter sempre a mídia, ela tem a televisão que vai ter mídia. Então a pessoa acaba ela sendo moldada pela mídia. Às vezes ela não se abala pelas pessoas que estão em volta, mas às vezes ela vê alguma coisa no celular e ela acaba se moldando na base disso. Tá, próxima pergunta. Vocês teriam algum filósofo que nos ajude a refletir sobre esse tema? O filósofo que a gente falou foi o Karl Marx, da ideologia dele. Faz a gente pensar na ideologia dele. Mas eu acredito que teria outros. Sim, mas às vezes também tu não precisa se basear na opinião de um filósofo para criar a tua, às vezes tu pode criar a tua do zero também. É importante a gente ter a própria filosofia. Sim, tu criar assim a tua do zero. Às vezes é bom tu pegar uns 15 minutos do teu dia, parar para refletir sobre como a sociedade é e às vezes pensar numa opinião tua e tu moldar ela na base da visão das outras pessoas e aí tu acabar vendo às vezes que tu tá errado ou que tu tá agindo de uma forma idiota, sem pensar, alguma coisa do tipo, e tu moldar a tua opinião à base disso. Eu não me lembro o nome daquele filósofo, mas tem um deles que diz conheça-te a ti próprio como tu conhece o outro. Então eu acho que tu teria que conhecer primeiro a ti mesmo para conhecer o teu padrão. Não pensar no padrão do próximo, mas sim no teu. E o padrão do próximo tu tem que respeitar a opinião dele, o padrão dele. E pensar na tua, no teu próprio padrão. Temos alguns elogios. Vanderleia Miller falou que é importantíssimo essa conscientização e desejou parabéns. Obrigado. A Beatriz Marion falou que chique, até cenário tem. Obrigado. E o Gustavo só deixou caneta azul. A Caneta azul caneta. E a Ingrid botou que ama todos vocês. A gente tá mentira. Então, galera, é isso. A gente agradece pela participação de todo mundo. E não esqueçam que na próxima segunda, dia 4 de outubro, a gente tem outra live. Venha conferir. Você se conhece? Até que ponto?